No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 20 em diante, nos relata sobre os sinais proféticos que antecedem a vinda do Senhor Jesus nos finais dos tempos. O texto é bem claro em dizer que o povo de Deus terá o derramar do Espírito Santo. Tanto os velhos e os jovens profetizarão, terão sonhos e visões. Infelizmente, o povo de Deus perdeu a vontade de buscar a fundo a palavra de Deus, os sinais, entender os sinais. O inimigo colocou na cabeça de muita gente que as estrelas, os astros, são coisas muitas das vezes até malignas. O pessoal formalizou os signos, os zodíacos, e o conhecimento bíblico foi perdido em relação à criação de Deus. E o livro de Gênesis, lá no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias do ano. Pois bem, a Bíblia é bem clara em dizer que tudo que foi criado evidencia a grandeza de Deus. E como lemos aqui no primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, o início de tudo, Deus evidencia que a lua, os astros, o céu, serve também para sinais. E nos últimos dias nós seremos alertados quanto a isso. Eu tive há mais ou menos 11 anos atrás, uma experiência com Deus. Ouvi a voz de Deus, também tive um sonho em que eu via a lua bem forte no céu, uma lua cheia, e ela mudava de cores. E depois ela vinha baixando e tocava o chão. Depois que ela tocou o chão, num campo verde, cresceu uma grande plantação de trigo. E depois veio um homem de branco, com ali o seu cesto, colhendo aquele trigo. Lá no livro de Mateus 13, 36, diz sobre a parábola do joio. E os discípulos indagam Jesus para que ele explicasse sobre essa parábola. E Jesus disse, e ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Está vendo que forte o texto do Senhor, a palavra de Jesus Cristo? Nós estamos vendo agora nesse tempo tantas coisas horríveis acontecendo. Tanto no meio do povo de Deus, que está praticando a iniquidade, como o texto aqui diz, que é do Senhor, mas não é. São os falsos judeus, né? Sinagoga de Satanás. Como também as pessoas que já são declaradas do mundo. Quantas coisas horríveis estamos vendo. E também devemos ficar atentos, pois os sinais estão se cumprindo. Meus irmãos, olhem para o céu. Vejam a redenção do Senhor, que breve está por vir. Não creia na voz do inimigo, mas creia sim que tudo foi criado pela mão de Deus. E Deus ama o seu povo, e Ele dará sinais para aqueles que o buscam, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Essa é a mensagem que eu deixo hoje para você. Vigiai e orai, pois está próximo a nossa redenção. Amém? Que Deus te abençoe e o Espírito Santo fale mais no seu coração. Shalom.